Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Declarações de Davi, filho de Jessé. Declarações do homem que foi exaltado pelo Altíssimo, do ungido pelo Deus de Jacó, do amado cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. A sua palavra esteve na minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, em uma manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Pois não é isso o que Deus fez com a minha casa? Sim, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente, Ele fará florescer completa segurança e tudo quanto desejo. Os perversos, porém, serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Em uma ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens em uma mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita. Como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus, até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem dera me trouxessem água da cisterna que fica à porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: longe de mim fazer isso, ó Senhor. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. Assim, Davi não quis beber daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, em um dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com apenas um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca
foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, de Arode, Elés, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Marai, de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai, dos riachos de Gaás, Abi-Albon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Samá, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Harar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro, de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, Urias, o Itita. Ao todo foram 37. Segundo Samuel, capítulo 24. Mais uma vez, o Senhor se irou contra Israel. Por isso, incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um recenseamento de Israel e de Judá. Então, o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? No entanto, a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Atravessando o Jordão, acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade, e de lá para Jazer, Gileade e Tatim-Odze. Chegaram a Dan-Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens capazes de manejar a espada e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado ao profeta Gade, o vidente de Davi: Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, dou a você 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: O que você prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga na sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Então, o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu de trazer essa catástrofe e disse ao anjo que destruía o povo: Basta, detenha a mão. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse ao Senhor: Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi:
Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse: Por que o meu senhor e rei veio a este, seu servo? Davi respondeu: Para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Araúna, porém, disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isso dou a ti. Ele acrescentou: Que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Então, o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel. Novo Testamento, Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 27. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Enquanto ouviam estas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Ele disse: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Os seus súditos, porém, o odiavam. Por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bem, servo bom, respondeu o Senhor. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo, porque o Senhor é um homem severo, retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor respondeu: Eu o julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Em seguida disse aos que estavam ali: Tomem dele a mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês que a todo que tem será dado. Mas ao que não,
Tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.